Boa noite, caríssimos. É um prazer tê-los aqui conosco em mais uma live das 10 semanas tratando da depressão. Nesse minuto, morre mais uma pessoa de depressão no mundo. Essa estatística da Organização Mundial de Saúde, e ainda sem levar em conta a pandemia, que deve alterar muito esse resultado. Por isso, nós continuamos com a nossa campanha, onde, ao adquirir o livro, você está doando um outro para uma pessoa que não pode adquirir e possa ter essas informações, possa ter acolhimento, para que não cometa suicídio. Todas as nossas lives estão nesse canal do YouTube. Então, se você perdeu alguma delas, ou gostaria de revê-las, ou quer ver alguma delas, é só entrar nesse canal do YouTube e lá você tem todas elas. A nossa live de hoje é harmonizar os chakras na ansiedade e depressão. Nós vamos retomar nossa primeira live, onde nós começamos a falar que tudo em nós começa com energia. E é exatamente isso, né? Aqui, falar dos chakras é falar dessa energia humana, né? Sendo que nós temos essa força elétrica, né? Que é produzida pelas nossas células, e isso nós também já vimos, que é pela diferença de potencial entre o sódio e o potássio que caminha nos neurônios, né? E dentro desse caminhar, né, de uma forma elétrica e também de uma forma química, é que nós então recebemos os estímulos e respondemos a eles dentro do sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Esses chakras e também essas energias, elas são alojadas na nossa coluna vertebral, da cabeça ao nosso cóccix. E nós temos esses chakras, que são centros de energia, colocados em determinados pontos do nosso corpo, justamente para essa harmonia de energia. O termo chakra é um termo que significa roda, que significa círculo. Quando os chakras estão equilibrados, portanto, promovendo as necessidades humanas de energia, nós temos então uma conexão melhor entre o corpo físico, o corpo emocional, o corpo espiritual e o corpo intelectual. Então, esta é a finalidade dos chakras, de exercer uma conexão entre esses corpos. Conhecer os chakras, né? Isso vem desde o tempo de 600 anos antes de Cristo, né, dos hindus. E a partir daí, então, nós começamos a desenvolver o conhecimento acerca dessa energia. Energia esta que faz parte do nosso ser, porque eles estão espalhados no nosso corpo e há controvérsias, há teorias, mas nós temos diversos chakras, mas 7 são os principais. Como os chakras são energia, nós podemos então, assim como nós temos
o som, nós temos a luz. Os chakras, eles quando recebem a luz, imediatamente eles então trabalham esta energia e transformam de acordo com o arco-íris. Cada chakra, começando do chakra raiz e indo até o chakra da coroa, nós temos então uma modificação de cores, cada um deles com uma energia diferente. Quando alguém ele tem um sentimento de inveja, ódio, raiva, todos esses que são derivados do orgulho fazem com que essa energia vital das pessoas se esgotem rapidamente. Então, isso destrói o nosso sistema imunológico, consequentemente, causando diversas doenças. Porque o sistema imunológico, mantido pelo sistema nervoso central, se desequilibra. Então, essas energias que são vitais, elas, na verdade, sustentam a nossa vida material. E hoje, isso não é apenas uma teoria. Hoje isso é ciência. Hoje a física quântica tem provado a existência, o funcionamento e a compreensão desse movimento energético do corpo que nós estamos vendo hoje como chakras. Nós temos um cientista muito importante, né? É um indiano, Amit Goswami. O Amit tem uma obra fantástica que fala sobre espiritualidade e energia, mas esse especialista da física quântica, que é professor titular de física na Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, é hoje a autoridade máxima nesse estudo, né, da física quântica, que traz toda essa energia humana. O nosso cérebro, ele não é, na verdade, né, a única sede dessa energia e, portanto, ele não é a única sede da consciência. Nós também já vimos a consciência e, então, os chakras também recebem um pouco dessa unidade de consciência necessária aos seres. Vamos então ver os nossos chakras. Cada um deles tem uma simbologia, não haveria tanto tempo necessário para apresentá-los detalhadamente, por isso nós vamos somente mostrar a harmonização deles para que nós tenhamos equilíbrio e, portanto, nós não tenhamos depressão. Então, dentro disso, nós temos que entender que eles não são só centros de energia, porque são também centros de consciência. Os órgãos, esses órgãos que estão anexados a cada um dos chakras, eles é que recebem a energia transformada dos chakras durante um processo de distribuição de forças. Então, vamos ver cada um deles, aonde ele se localiza e a sua consequência e o que nós podemos fazer para harmonizá-los. O primeiro chakra, começando, né, debaixo da raiz da terra para a coroa, nós temos então o chakra denominado raiz. Ele está na base da coluna dorsal, entre o genital e o ânus. Então veja, ele é localizado bem embaixo do nosso corpo, no final da coluna vertebral. E, como nós dissemos, porque chakra, porque gira, né, esse centro
portanto, giratório, faz esse movimento, e a partir daí, se ele não estiver nesse movimento, ele traz para nós disfunções, causa uma série de consequências que eu trago aqui para vocês. As disfunções da desarmonização do nosso chakra raiz. Raiva, impaciência, apego, materialismo, culpa, vergonha, vícios, violência, morte, entre outros. Veja a violência da desarmonização deste chakra. Chakra este, né, que tem a cor vermelha, porque ele está realmente ligado, é o que nos liga à Terra. O que nós podemos fazer para harmonizar, para não ter essas disfunções? Nós podemos, como eu disse, que ao receber a luz, ela é transformada pelo chakra. No caso do chakra raiz, essa transformação ela acontece pela cor vermelha. Então, no exato momento em que nós mentalizamos a cor vermelha, ato esse até que quem pratica muito meditação, sempre ao fazer o alinhamento dos chakras, mentaliza as cores deles. Então, ao mentalizar o vermelho, seria como se nós estivéssemos aplicando uma cromoterapia nos nossos chakras. O segundo, um contato com a natureza. Sentar no chão, no chão de terra fresca, vermelha, de inalar aquele odor da terra, observar o pôr do sol. Então veja que isso pode parecer primitivo, mas é que na verdade o ser precisa evoluir, mas sem se destruir. Então existem atitudes que não são primitivas, são naturais dos seres humanos. Alguns aromas também ajudam a essa harmonização. No caso, o aroma do cedro e do cravo. São dois odores que levam à harmonização. Algumas atividades também favorecem isso. No caso do chakra raiz, uma atividade que nós já até vimos em outras circunstâncias, no caso dos nossos neurotransmissores, a dança. E outra, trabalho com argila. Veja que é o contato com a terra, a argila. E alguns chás que são recomendados pelos conhecedores dos chakras e da sua harmonização, eles aconselham chá de hibisco e chá de gengibre. Nosso segundo chakra, evoluindo, então, subindo na nossa coluna vertebral, nós chegamos, então, ao chakra sacro, que é, na verdade, também conhecido como esplênico, e ele está localizado abaixo do nosso umbigo. E nele, então, se estiver em disfunção, nós vamos ser mais controladores, nós vamos ter sujeição, desvio de sexualidade, nós vamos ter rejeição, solidão, ressentimentos, vingança, ciúmes e depressão. Então, eu não posso cuidar da depressão se eu não me preocupar com todo esse equilíbrio humano entre o corpo biológico, o corpo espiritual e o nosso corpo de energias. Então, nós precisamos, para equilibrar o chakra, no sacro, nós vamos então mentalizar a cor laranja. Nós vamos
ter contato com água limpa, cachoeira, água, né, piscina, observar a luz da lua e principalmente a lua cheia. A lua faz tantos espetáculos, né, na noite, e raramente nós assistimos a esses espetáculos. Eles são importantes para esse nosso centro vital. O aroma que ajuda a harmonizar é o sândalo, o chás, manjericão e a artemísia. E aquilo que nós podemos fazer como atividade, e essa atividade, que nós também já vimos em live, né, como um processo de terapia ocupacional, fazer algo, né, para que nós possamos, então, energizar nossa mente, seria uma atividade com desenho e pintura, pintura em giz de cera. Nesses últimos anos até voltou a alguns hábitos, né, para idosos ou pessoas receberem cadernos e começar a pintar os desenhos, como aqueles desenhos infantis, né, que nós usamos na nossa pré-escola. O terceiro chakra, já subindo um pouco mais, agora um pouco acima do umbigo, nós encontramos o chakra do plexo solar, né, ou umbilical. E nele, na verdade, nós encontramos alguns distúrbios se eles não estiverem em harmonia, que é exatamente ansiedade, preocupação, indecisão, né, desconfiança, negligência e a própria mentira. Isso são, então, as disfunções pela desarmonização. Como que nós podemos, então, harmonizar o chakra plexo solar, que está logo, né, acima do umbigo? A cor que nós devemos usar para mentalizar seria o amarelo claro. Ele, então, permitiria fazer uma harmonização. Contato com a natureza, seria importante nós nos expormos ao sol. E isso nós já vimos em outras lives, que é extremamente importante para o organismo humano, o sol. E esse sol, aconselho os especialistas, sol antes das 10 horas da manhã. E, se possível, né, aqueles que têm essa possibilidade de ter um campo de girassóis ou campo de trigo, não perca essa oportunidade, né, porque seriam raros. O aroma é o patchouli, né, que seria o aroma para harmonizar este chakra. Atividade artística, que também ajuda essa harmonização, também desenho e pintura com lápis de cor. O chakra cardíaco, que seria então subindo, né, na direção do nosso coração, nós temos então na sua disfunção, nós temos a desilusão, o pânico e a depressão. Não há como curar, tratar a depressão se nós também não nos atermos a esta preocupação. Como harmonizar o chakra cardíaco? A cor da cromoterapia seria o verde claro, mentalizando o verde claro, né, para que essa energia entre no corpo. O contato com a natureza seria áreas de concentração de verde, né, que pode ser um belo de um jardim, não necessariamente uma floresta. O aroma seria a rosa ou o alecrim. E quantos, né, jardins de vovós tem aí o alecrim plantado, né? Então, tá aí, ó. É também importante no chás, jasmim, rosa e alecrim, né, indicado pelos especialistas nesta área.
A atividade artística para a harmonização deste chakra seriam os arranjos florais, né, tear e bordado e o ikebana. Veja que são atividades que ajudam a você fazer uma agenda diária de atividades, né, se você está em depressão, se você adquiriu ela há pouco tempo, há 2 semanas, vamos fazer uma agenda em que você possa colocar essas atividades e fazer essa harmonização. Continuando nos chakras, subimos então e chegamos ao laríngeo. O laríngeo ele está aqui na garganta, né? Este chakra, esse centro de energia, que é na verdade o purificador, ele traz algumas disfunções como fracasso, apatia, desespero, né? Medo, insegurança, submissão. Então veja que falta, né? Desânimo na verdade, um dos sintomas da nossa, né, depressão. Como harmonizar este chakra? Na cromoterapia, nós vamos então mentalizar o azul claro ou o turquesa, azul turquesa. O que seria necessário, né, em relação à natureza? É apreciar as nuvens, né, observar as nuvens, o céu sem nuvens, observar a água límpida, o reflexo do céu nas águas, né, ou aquela batida, aquela quebra de ondas bem leves. Então, aqueles que têm a oportunidade de estar perto, né, do oceano e que pode ver essa onda quebrando ali no final da praia, é um privilégio. O aroma que estabiliza é o eucalipto, a mirra e a cânfora. Chás: angélica, anis estrelado e poejo. Que atividades, então, você pode colocar na sua agenda? Papel machê, né? Eu, particularmente, gosto bastante do papel machê. Já fiz até um boneco que eu usei como ventríloco, feito de papel machê. Uma delícia trabalhar com isso. Dobraduras, né? E hoje você tem a internet que pode te ajudar bastante nisso. E papel reciclado, né? Você triturar o papel e fazer folhas de papel reciclado, uma delícia. E com isso você atinge o reequilíbrio do seu chakra. Subindo mais, chegando agora aqui na testa, entre os olhos, nós temos, na verdade, um terceiro olho, que é exatamente o chakra frontal, né? Que é o nosso terceiro olho, mas é o chakra de comando. E os três chakras, né, superiores é que comandam o nosso intelecto. O divisor deles e o controle dessa divisão está exatamente no chakra cardíaco. Mas esse chakra frontal que está aqui, a sua disfunção traz ganância, arrogância, tirania, né, e alienação. Então nós podemos deixá-lo desequilibrar, que isso torna até impossível, né, o que é importante para nós ser gregário, participar de uma grei, participar da sociedade e, portanto, fazer parte dela. E esse desequilíbrio nos afasta das pessoas. Como nós podemos, então, harmonizar, equilibrar? Primeiro,
Na cromoterapia seria o azul índigo, né? Mentalizando esta cor. Contato com a natureza, observação do céu à noite. Já vimos também que ver o céu durante o dia sem as nuvens e o céu à noite estrelado, né? Isto também harmoniza. Os aromas, a alfazema e a hortelã. Nós temos como atividade para essa harmonia pintura com tintas acrílicas, guache e a construção de bonecos, né? São atividades muito satisfatórias e harmonizadoras. O último deles, que está na coroa, né, acima da nossa cabeça, que é o chakra coronário, que também é o chakra da nossa coroa, e ele representa, na verdade, a flor lótus de mil pétalas. A sua desarmonia traz neuroses, irracionalidades, desorientação, fobias, histerias, obsessões. Vejam os transtornos que essa desarmonia traz para esta consciência humana. Como que nós podemos harmonizar? Então, nós podemos mentalizar o violeta e também o prata, né, a cor prata. Também podemos fazer essa mentalização, tanto o violeta quanto o prata. E qual seria, então, nosso comportamento com a natureza, atendendo a esta necessidade humana? Observar, né, um horizonte, procurar pontos mais altos, né, para olhar. Se você mora num edifício, tentar ver lá o horizonte. Se você tem uma propriedade rural, é você subir num lugar mais alto nela e ver este horizonte. O aroma aqui é o lótus, né, o aroma do lótus, da flor lótus, que traz harmonização. O chá é orquídea. A atividade que nós podemos fazer para harmonizar seria a pintura em aquarela. Todas essas coisas devem fazer parte do nosso equilíbrio, né? Fazendo uma programação diferente para as nossas vidas. Porque se você adoece a ponto de chegar à depressão, está na hora de mudar os hábitos, né? E preocupar-se com esses pontos todos que nós estamos apresentando, para que você consiga, então, harmonia e consiga se sentir bem. Nós estamos falando muito em equilíbrio. Em todas as lives anteriores, sempre falamos em equilíbrio. É equilíbrio na hora de alimentar, equilíbrio na hora de dormir, né? Então, é muito importante nós estarmos reorganizando. E, para isso, nós não podemos esquecer, então, que nós temos que contemplar amanhã. Nós não fazemos mais isso, né? Nós temos que contemplar a tarde, né? Tanto o pôr do sol, quanto o nascer do sol. Nós temos que contemplar a lua, principalmente a lua cheia. Nós temos que ter mais contato com a água. Isso tudo nos ajuda a obter equilíbrio. Nós até falamos isso num capítulo do livro que fala sobre a meditação. Então, nós temos várias meditações na internet, meditações guiadas, né, que fazem alinhamento de chakra. Então, você vai no Instagram, no YouTube,
Em todos os lugares da internet você encontra profissionais trabalhando com isso. Então é muito importante que você siga um deles e faça uma meditação e que obtenha esses alinhamentos. Existem músicas, né, que ajudam este alinhamento e você também pode, então, ouvi-las, porque nós já falamos o quanto que a música leva o nosso sistema nervoso central a produzir neurotransmissores necessários para o nosso equilíbrio. Esta nossa contribuição de hoje, ela é muito interessante, muito extensa. Acho que vale a pena, se você gostou do tema, ou se você sempre gostou dele, de procurar conhecê-los mais, estudá-los mais. Eu acredito que pelo menos mais umas 2 horas ainda seria pouco para que a gente pudesse conhecer tudo sobre os chakras. Nosso objetivo hoje era apenas trazer dicas para você harmonizar. A nossa próxima live, né, vai ser na próxima quinta-feira, e no dia 19, e nós vamos falar sobre depressão e crenças, né, de uma visão filosófica. Nós também sempre pedimos para que você grave esse número, né, 188, é o número de emergência do CVV, onde você tem 24 horas de assistência, de ajuda, e que ali você pode, então, ter acolhimento, se não houver outra forma. Abrimos para a pergunta que nós temos é: como sei se devo procurar ajuda profissional? Eu acho que nós temos dito, né, já há 9 semanas, que sempre nós temos que procurar a ajuda primeiro de um médico, de um psicólogo, né, de um acolhimento espiritual e até na última de um nutricionista, um nutrólogo. Mas eu diria para você assim: em que momento você deve procurar uma ajuda profissional? Lembra daqueles sintomas, né? Que se você tiver tristeza por mais de 2 semanas, você já não está triste, você está em depressão. Então é importante que você busque ajuda nesse momento. Se você não consegue mais dormir bem, então você tem transtorno do sono, portanto, você pode estar em depressão. Então, esses sinais que nós vimos na live, acho que 2, são importantes para que você tenha esse sinaleiro, né? É o momento de procurar uma ajuda profissional, porque a ajuda, sempre que você não se sentir bem, peça ajuda a um amigo, a um parente, à esposa, ao marido, enfim. Ajuda profissional com sintomas mais sérios. A Liga da Vida 4@gmail.com continua aberta para receber a sua pergunta ou a sua experiência com o suicídio. E nós vamos ficando aqui nesta live e agradecemos a você. Aqueles que quiserem adquirir o livro, que tem todos esses conteúdos, está cooperando conosco na doação de um outro livro. Boa noite, obrigado e até a próxima live, na próxima quinta-feira. Muito obrigado e boa noite.